Na manhã dessa quinta-feira, de 23, acontece a audiência pública de saúde na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui a Prefeitura está apresentando o balanço dos 3 primeiros meses de 2023 do que foi feito na saúde. E um dos questionamentos abordados na audiência pública foi a denúncia trazida com exclusividade pela Rede Todo Dia sobre o uso do desfibrilador. A Rede Todo Dia trouxe com exclusividade uma denúncia feita pelo servidor público do Serviço 192, onde a técnica responsável determina que o uso do desfibrilador não deve ser utilizado para pacientes acima de 80 anos. O vereador Eliel Miranda fez o questionamento para a secretária. Acompanhe a fala do vereador e da secretária Lucimeire Rocha. O desfibrilador, a gente fez uma denúncia aqui, trazida por um servidor, em relação àquela recomendação da não utilização em uma certa faixa etária. Foi instaurado algum procedimento administrativo em relação à servidora? Por que eu quero falar sobre isso? Porque é uma questão hoje aqui que a senhora está falando sobre gastos, e a questão do desfibrilador, uma das denúncias era que não tinha paz para a utilização. E se vai ser comprada mais paz, como que está essa questão do desfibrilador, da utilização dele, se tem alguma compra em andamento? Referente à questão das pás, a gente está providenciando mais pás até para ficar em estoque, tá? Mas dentro dessa pergunta que você me fez, eu vou chamar o Dr. Alexander até para responder tecnicamente, para que todos possam entender melhor. Após o questionamento, a secretária Lucimeire Rocha solicitou a presença de um médico para explicar aos vereadores quais são os critérios e as regras para o uso do desfibrilador. Acompanhe a fala do servidor público. Na verdade, o que ocorreu foi uma má interpretação, dentro de um contexto aleatório que foi jogado no grupo de WhatsApp, mas de servidores que já haviam sido adequadamente treinados no suporte básico e avançado de vida, tá? Eu mesmo realizei esse treinamento no período de 2020, 2021, em todas as unidades de saúde da rede, certo? Então, o que aconteceu ali foi uma informação desencontrada. Para resumir, a gente não elocubrar muito tecnicamente, existem 4 modalidades de parada, tá? Quando um paciente vem a óbito, existem 4 modalidades de parada cardiorrespiratória. 2 dessas modalidades, a taquicardia, a assistolia, atividade elétrica sem pulso, de acordo com os protocolos mais atualizados do Advanced Cardio Life Support, ou ACLS, eles não requerem choque, tá? Desfibrilação. Isso é um erro muito comum na prática. Às vezes até o próprio médico desatualizado ou profissional de saúde, ao ver a gente procedendo com a reanimação de um paciente, ele questiona: doutor, você não vai chocar? Eu não choco a atividade elétrica sem pulso e a sistolia, tá? Não é recomendado a desfibrilação, apenas as manobras de compressão e ventilação. Então, na verdade, quando a mensagem foi veiculada, o que a servidora quis dizer é que parada cardíaca por si só não requer desfibrilação. A gente precisa identificar a modalidade de parada. Então, quando eu estou diante de uma taquicardia ventricular e de uma fibrilação ventricular, aí sim, de acordo com os algoritmos da CLS, eu procedo com a desfibrilação. Isso é um erro comum, tá, vereadores? Não só em Santa Bárbara, eu já trabalhei em diversos locais de usar o recurso do choque, que aí você vai consumir paz, vai consumir o empenho da equipe e vai chocar um paciente desnecessariamente quando não está recomendado. Então, o fato de um paciente estar desacordado sob parada cardiorrespiratória, não necessariamente, automaticamente, eu preciso chocar, tá? Eu preciso identificar a modalidade de parada cardíaca. Então, na verdade, o que a servidora quis dizer é que o paciente parado, independentemente de idade, tá? Então, assim, não é porque é idoso, ou criança, ou adulto, ou homem, ou mulher, que eu vou, primeiramente, desfibrilar. Eu preciso proceder com os primeiros passos e a identificação dessa modalidade de parada, tá certo? Então, na verdade, o que aconteceu foi isso. Nós fizemos uma instrução normativa para os servidores, tá? Nós vamos retomar o treinamento do suporte básico e avançado em todas as unidades, porque o recomendado é que seja feito a cada 2 ou 3 anos, tá? Principalmente nos lugares de grande ocorrência de parada cardiorrespiratória, como no pronto-socorro, e foi feito sim uma nota técnica, divulgamos aos servidores com os esclarecimentos, lembrando também que existe uma questão tanto quanto polêmica, tá? Que é quando a gente deve ou não reanimar um paciente. Mas a orientação era para não usar acima de 80 anos.
Então, o senhor explicou um contexto, mas a letra era outra. E mais do que, de repente, querer responsabilizar, acho que a gente tem que resolver. Entendeu a questão não é querer alguém na guilhotina. É entender se tem esse nível de orientação, porque quem decide é quem está no local. Eu tenho um conhecimento básico de saúde, nessa parte de trabalho de primeiros socorros, mas quem decide é quem está no local. E a orientação era só essa. O que vai ser feito a partir de agora, já que tinha uma fala, então, desconexa, descontextualizada, de não utilizar acima de 80 anos, fora a reutilização de equipamentos. Então, a pergunta para o senhor, a questão da idade, é uma questão independente do tipo de parada? Não, jamais. A idade é como eu falei, existe todo um contexto. Você pode ter um paciente, por exemplo, de 40 anos, que ele é acometido de uma metástase cerebral, ele optou por não ser reanimado, e aí, como uma decisão multidisciplinar da equipe que o assiste, ele pode não ser reanimado. Isso é feito corriqueiramente, é uma prática humana, mas idade não é um critério, a idade isoladamente. Estamos com o vereador Eliel Miranda, que fez alguns questionamentos dentro da audiência pública para a secretária Lucimeire Rocha. Eliel, quais foram os questionamentos que foram abordados nessa audiência pública? Até por uma questão de justiça, tem outros vereadores, a gente não quis tomar a pauta toda, mas teria questionamento para horas, porque os problemas são imensos, desde as UBSs, nos pronto-socorros, falta de medicamentos, mas nós estamos trabalhando em algumas linhas para a economia do município, uma delas em relação aos altos salários de responsáveis técnicos. Um outro questionamento em relação ao uso do desfibrilador. Há um tempo houve uma denúncia de que acima de 80 anos não era para utilizar. Então a secretária trouxe um médico para explicar, mas o que era o cerne da pergunta também não respondeu, que era se foi instaurado um procedimento para apurar essa conduta, pois é uma conduta que não é só desrespeitosa, é desumana, falta dignidade, se realmente foi essa orientação. Disseram que foi descontextualizada a fala no grupo de WhatsApp, mas a gente ainda vai continuar insistindo nisso. Até mesmo porque o 92 precisa ser muito melhorado em Santa Bárbara do Oeste, tantas não conformidades que tem. Eliel, o médico que falou na tribuna trouxe algumas explicações sobre o uso do desfibrilador, em que caso que é utilizado ou não, mas não entrou dentro do contexto da idade de 80 anos, acima de 80 anos, poderia ou não utilizar o desfibrilador. Em cima da resposta dele, virá novos questionamentos? Você acha que atendeu os questionamentos do Legislativo na fiscalização ou você acha que ainda tem muita coisa para ser explicada? Não atendeu, nós vamos continuar insistindo. É que chega uma hora que não adianta nós ficarmos apertando ali a secretária, o médico, porque eles desviaram. Foi muito claro que o que eu perguntei não era isso. Eles desviaram para tentar falar termos técnicos e utilizando de paradas e tal, mas na verdade o básico, quem decide para você verificar o porquê que o paciente está parado, ali até em níveis básicos de APH, que é atendimento pré-hospitalar a gente aprende, é com o uso do DEA, desse desfibrilador. Nós vamos continuar insistindo, porque mais do que de repente querer demonstrar o erro, é exigir que se acerte para que pessoas não morram na rua. Estamos com o servidor público Júnior Veloso, ele que trabalha no serviço 1912 da saúde, ele que fez a denúncia falando sobre o desfibrilador da saúde, com as recomendações de que não poderia ser utilizado em pacientes acima de 80 anos. O Todo Dia trouxe a denúncia com exclusividade e o Júnior está aqui acompanhando a audiência pública. Júnior, a fala que o médico trouxe condiz com a realidade do serviço público? Infelizmente não. O médico, é até para mim uma surpresa que eu estou lá no 92 há um ano e nunca ouvi diariamente lá nos treinamentos e nem em orientações, né? Nunca ouvi. O DEA ele tem essa capacidade de nos dar a leitura do paciente, qual a situação que ele está. E, inclusive o próprio DEA orienta, né, o choque ou não o choque, entendeu? Então o que ele está dizendo ali é realmente o que a denúncia disse, que eles não estão querendo utilizar e trazendo um critério, uma tese, que nem é normativa do Ministério da Saúde, trazendo uma tese para gerar economia, só por isso. Ele não está querendo utilizar a PA para leitura. E no atendimento pré-hospitalar, que é o atendimento de rua, a gente só tem o DEA. É o único equipamento que a gente tem para ir até o paciente, para assistir o paciente. É diferente da unidade hospitalar. O contexto foi de que pacientes acima de 80 anos não poderiam usar o desfibrilador. E ele disse aqui na audiência pública que a idade não é critério. Então você acha que houve desinformação, teve um choque de informação entre o que o médico disse com a orientação que foi passada?
O que ele disse aqui não condiz com a realidade. Eu tô lá, estou de plantão diariamente lá. Então, até o presente momento, não tem nenhuma orientação para a minha equipe no Serviço 92 hoje, para mudar qualquer tipo de critério. O critério é o que estava lá no grupo de WhatsApp, que é para não utilizar em paciente acima de 80 anos. Inclusive, tem outra questão muito, muito difícil, que não foi abordada, que a gente só tem um aparelho de DEA para 2 unidades. Ou seja, não é embarcado na ambulância. Então, a gente tem que pegar o DEA lá na base e sair com o atendimento. Então, se o paciente está acima da idade, a gente nem leva, por causa da orientação, entendeu? Hoje, a realidade é essa, que a gente não leva para paciente acima de 80 anos, e fim. Então quer dizer que desde aquela denúncia em que a prefeitura falou que ia apurar, a mesma regra permanece, que não pode usar em pacientes acima de 80 anos. A regra permanece até o presente momento, até hoje. De acordo com o vereador Eliel Miranda, novos questionamentos por meio de requerimentos serão feitos para a administração, porque as respostas dadas pela secretária foram insuficientes. Ezequiel Matos, para a Rede Todo Dia.